O mutirão da Serasa resolve a questão de dívidas com bancos e pode resolver esse problema por até R$ 100. Você pode quitar uma dívida que você tem com o banco. São milhões de brasileiros. Nós falamos agora do índice de endividamento das famílias, de comprometimento da renda com dívidas, né? E milhões de brasileiros têm chance de quitar dívidas com bancos por valores simbólicos. É o que promete o mutirão da Serasa, que reúne mais de 40 instituições financeiras e segue até o fim de junho. Só em Minas Gerais são quase 3 milhões de dívidas com descontos que podem chegar a 97%. Em BH, quase metade das pessoas, dos chamados negativados, tem pendências com bancos, não só com outras instituições, mas pendências principalmente com bancos. Vamos entender melhor essa oportunidade, como aproveitar essas condições especiais, com o Guilherme Stark, que é especialista da Serasa e que vai falar conosco agora ao vivo aqui no Deadline. Guilherme, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde. Que tipo de dívida, Guilherme, entra nesse mutirão? Nós falávamos aqui, temos falado nos últimos dias, saem os números sobre endividamento das famílias, endividamentos né, das pessoas, os individuais, e os endividamentos das empresas. Que tipo de dívida e que tipo de consumidor pode acessar esse tipo de feirão aí para solucionar esses problemas com dívidas? Bom, as dívidas que estão inclusas, assim, principalmente nesse mutirão, né, ele é exclusivamente para dívidas com bancos, instituições financeiras. É uma ação da Serasa aí com mais de 40 bancos, né, então todas as pessoas que têm cadastro na Serasa, né, e podem fazer gratuitamente, conseguem acessar pelo aplicativo ou os nossos meios ali de acesso, de negociação, e verificar as dívidas que possuem e se tem, né, alguma oferta, qual a possibilidade de negociação, descontos, enfim, parcelamento, né? Então é muito simples, é só acessar ali pela nossa plataforma e verificar quais dívidas tem disponíveis lá, mas o foco nesse mutirão são com dívidas de bancos. E quando a gente fala em relação a essas dívidas de banco, Guilherme, o cartão de crédito tá aí, né? Provavelmente no topo. Exato. O cartão de crédito, ele representa a maior parte aí das dívidas do banco, né? Então, ele lidera, né, as dívidas, depois o empréstimo pessoal e, por terceiro, também o cheque especial. Então, são os principais que influenciam aí para a negativação com as dívidas de instituições financeiras. Ô, Guilherme, a pessoa precisa estar já com a dívida em cobrança judicial ou com o banco tendo encaminhado o nome dela para o SPC e Serasa para ela ter condições de negociar? Já tem que estar nesse patamar? A dívida ela ainda pode estar como uma conta atrasada, né? Mas sim, precisa ser encaminhada para a Serasa, porque na Serasa ela consegue, então, ser negociada, entrar, né, pelo mutirão, e ser negociada pelo programa do mutirão ali na plataforma do Serasa Limpa Nome. Tá, Então, ela só para precisa entender, estar desculpa, porque eu acho que eu nessa não fui informação. claro, desculpa, eu não fui claro na pergunta, mas a pessoa já precisa estar negativada para conseguir negociar ou ela, a pessoa que ainda não está negativada, mas já está com a dívida, consegue negociar também? Podem ser uma dívida atrasada, dívida ainda não, pode ser que ela ainda não esteja negativada, tá? Entendi. Então são dívidas que estão desde atrasadas, as dívidas atrasadas que a gente chama são as dívidas que ainda não entraram na negativação, e também dívidas negativadas, então são os dois tipos. Entendi. Muito bom. Essa resposta sua foi importante, porque às vezes as pessoas acham que só se ela tiver com o nome sujo registrado no Serasa com o nome sujo é que ela poderia negociar. Então não precisa estar nesse patamar, isso é muito importante. Uma outra questão que eu acho que as pessoas têm muita dúvida é, uma vez feita essa negociação, negociado o prazo, negociado forma de pagamento, e a pessoa conseguindo manter esse pagamento, fazer o primeiro pagamento, quando ela está negativada, o nome já sai da negativação, assim que for feito o acordo, ou ela precisa esperar pagar a dívida toda para isso acontecer? É assim que faz o pagamento no caso da primeira parcela ou à vista, né, dependendo de como a pessoa for fazer a negociação, a negativação já é retirada. Então, a gente até tem o benefício, né, o Pix, a gente informa que ele limpa o nome na hora. Então, se a pessoa tem uma dívida negativada e paga pelo Pix, a negativação já sai naquele momento. E pelo boleto, leva aí uns 5 dias úteis até para a negativação sair do CPF da pessoa. Mas depois, enfim, conforme for seguindo o parcelamento, se a pessoa não conseguir cumprir esse parcelamento,
aí então quebra o contrato e a dívida retorna, né, como negativada para o CPF. No patamar original, né? Ela retorna sem o desconto, certo? Aí depende de como foi feita a negociação, quais os valores que foram pagos, então pode depender de cada situação. É isso quem define o valor que vai devolver ali para a pessoa vai ser a própria instituição financeira. Ô, Guilherme, entre as informações que o Serasa divulga em relação a esse mutirão, tem uma que chama bastante atenção, principalmente porque fala que muitas pessoas poderão negociar a dívida ou quitar a dívida pagando apenas 50 ou 100 reais. E isso chama a atenção, claro, de quem está com a dívida em atraso, mas na hora da negociação, consegue chegar mesmo nesses valores? Como é que fica? Sim, depende de toda a dívida, né? Então, tem alguns fatores aí que influenciam para chegar nesse valor de 100, 50 reais, que nem você comentou, que chamam bastante atenção. Os descontos, eles podem chegar até 97% no total. A média fica em torno de 63%. Então, não é toda a dívida, né, que será pago até 50 ou 100 reais, mas o que a gente indica é, se a pessoa tem esse interesse, tem essa dúvida, verificar antes de realizar a negociação, né, de dar o seu acordo final e fechar esse acordo para negociação, verificar qual a porcentagem de desconto, qual era o valor original, o desconto, a porcentagem de desconto que recebeu em cima desse valor, e o valor final ali. Mas sim, temos dívidas que podem ser quitadas e deixar o nome limpo até 50 reais, até 100 reais. Muito bem, nós conversamos com o Guilherme Stark, que é especialista da Serasa. Guilherme, qual é o site, afinal, você já falou, na verdade, mas eu vou pedir para você repetir o site para as pessoas acessarem, para verificarem lá o desconto que elas têm? Claro. Vou até aproveitar para falar os meios, então o aplicativo, né, que nós temos, o aplicativo oficial da Serasa. Temos o site, que é o serasalimpanome.com.br. Tem o nosso WhatsApp oficial, que é o DDD 11 99575 2096. E nós temos também opção para quem não quiser fazer de forma digital e preferir o presencial, pode ir até uma das agências dos Correios e fazer essa consulta e negociação. Então, nos Correios só tem uma taxa, né, que paga tanto para fazer consulta e negociação, mas tem para todos esses métodos, tanto presencial quanto pelo digital.